Hoje, a programação é uma área fundamental para o funcionamento da nossa sociedade. Computadores, bancos, inteligência artificial e vários outros dependem da programação, e por muito tempo era procedural. Porém, conforme a complexidade dos programas aumentou, depender de sequências, seleção e iteração da técnica procedural se provou limitante. Assim, houve a necessidade de um novo paradigma. Eu sou o Mino das Techs e esse é o mínimo sobre programação orientada a objetos. A programação orientada a objetos começou a se formar em 1960 com a linguagem Simula, desenvolvida por Ole Johan Dahl e Christian Nygaard, com a finalidade de fazer programas de simulação de sistemas. Nessa linguagem foram introduzidos conceitos como classes, objetos, subclasses e herança, tópicos esses que serão abordados durante o vídeo. Em 1966, Alan Kay cria o termo orientação a objetos. Seu foco era em encapsulamento, inspirado por células biológicas, por serem como unidades independentes, comunicando informações sem ter seus detalhes internos expostos. Segundo ele, esse era o grande diferencial dessa ideia, a transmissão de mensagem entre objetos. O objeto não era tanto o foco era em si a transmissão da mensagem, e não tanto os objetos, como muitos focam atualmente. Portanto, os objetos são apenas um meio para que a comunicação ocorra, mas a comunicação em si, entre os objetos, que é o verdadeiro objetivo desse paradigma. Sendo o objeto uma representação abstrata de algo, seja um mero conceito, como números, ou objeto físico, como um carro. Para que esses objetos sejam projetados, é necessário que haja uma classe, que é a definição do objeto. Como se a classe fosse a planta de uma casa e o objeto fosse a casa. A partir dela, podemos criar vários objetos. Por exemplo, se criássemos uma classe ferramenta, a partir dela podemos criar objetos martelo e furadeira. A classe vai ditar os atributos, ou seja, variáveis e ações, ou seja, métodos que o objeto terá, inclusive sua visibilidade, que é um conceito que falaremos em breve. Esses métodos são funções específicas do objeto, sendo que uma função é um pedaço de código que só será executada quando chamado. Os métodos também possibilitam que haja uma proteção dos dados do objeto, de forma que outro objeto só possa acessar essas informações através de métodos específicos, chamados de métodos modificadores. Há dois tipos, um para acesso, comumente chamado de GET, e outro para modificação, geralmente chamado de SET. Porém, também é possível colocar condições nesses métodos, como modificar o valor da variável apenas se o valor for menor do que 30. Mas, Mino, para que eu iria dificultar o acesso a informações do objeto? Bem, para garantir a integridade dos dados, agilizar o desenvolvimento e evitar dores de cabeça. Nem tudo deve ser acessível a todos os objetos e nem pode ser acessado de qualquer forma. Por exemplo, num programa de banco, queremos que apenas o objeto que representa o cliente tenha acesso ao seu saldo e os dados do cadastro. Essas informações só devem ser acessadas e modificadas diante de regras específicas. Como você poderia sacar R$100 se tiver apenas 80? O saldo ficaria negativo e assim o cliente tiraria um dinheiro que não tem. Por isso que temos os métodos de acesso e modificação que citei. Simplesmente alterar essas variáveis sem nenhuma validação pode quebrar o código e atrasar o desenvolvimento do projeto, pois se você futuramente precisar alterar essa validação, basta alterar a validação na classe do objeto e pronto. Isso será aplicado em todas as chamadas. Porém, se não utilizar os métodos, terá que atualizar um por um em todo lugar onde houver alteração ou acesso das informações do objeto, o que aumenta o risco do programa não funcionar como planejado. Existe o risco de deixar de alterar o acesso em algum canto do código que não se lembrar. Ah, entendi! Mas e para restringir o acesso dos objetos? Bem, para isso entramos na questão da visibilidade, que são modificadores que determinam quem pode acessar as informações, sendo eles Public, acessível para todas as classes; Private, acessível somente pela própria classe e suas instâncias; Protected, acessível apenas para a classe e suas subclasses, podendo ser atribuídas a variáveis, métodos e até mesmo classes. E isso que acabamos de ver se chama encapsulamento, e é um dos 3 pilares da orientação de objetos. Os pilares são encapsulamento, herança e polimorfismo. A herança na programação orientada a objetos é a subclasse receber todas as características da classe mãe e ainda poder criar novas variáveis e métodos.
Imagine que você tem um programa que vai tratar vários cargos de uma empresa. A função deles é completamente diferente. No entanto, todos eles seguem a mesma regra de salário e gestão. E assim, você cria uma classe para cada um, por causa da diferença na execução de seu trabalho. No entanto, sempre teria que copiar o mesmo código quando se trata do salário e gestão. Mas se você aplicar o pilar da herança, criando uma classe funcionário, basta colocar essas questões somente nessa classe, que seria a superclasse, a classe mãe, e fazer com que as outras classes sejam herdeiras. Assim, o objeto representando o auxiliar de administração e o contador já terão essas características por padrão, bastando apenas escrever o que os diferencia, que é o seu ofício. Pois assim, se depois for necessário mudar as regras de administração desses cargos, você só precisaria editar a classe funcionário, sem ter que editar classe por classe, evitando a possibilidade de esquecer de uma e dessa forma o programa não funcionar corretamente, surgindo bugs e mau funcionamento. O polimorfismo é uma palavra grega que significa várias formas. Na orientação a objetos, ele permite que o mesmo método possa ser usado de várias formas. Para isso, temos overloading, sobrecarga de métodos, e overriding, sobrescrita de métodos. Overloading é quando criamos um novo método, porém com o mesmo nome do outro método que já existia na classe, mas com uma assinatura diferente, ou seja, com parâmetros diferentes entre os parênteses. Isso permite que a classe tenha um método com o mesmo nome, mas que faz duas coisas diferentes. Por exemplo, temos o método somar, que aceita apenas dois números inteiros e retorna a soma deles em inteiro. Mas também queremos que haja um método que retorne a soma dele em valores reais. Então criamos outro método com o mesmo nome e no lugar de colocarmos int, colocamos float e retornamos o valor em float. Também podemos criar um outro método com 3 parâmetros, somar os 3 e retornar a soma dos 3. Mas, Mino, tudo isso com o mesmo nome? O compilador não iria confundir um método com o outro? Não. Basta que você utilize uma das assinaturas que você tinha criado antes. Isso é, o nome e o tipo da variável que está nos parâmetros entre os parênteses. Para chamar o método somar, que soma números inteiros e retorna um número inteiro, basta passar os números inteiros como parâmetros. Se quiser usar o método somar com números do tipo float, basta passar as variáveis floats e assim por diante. Já o overriding é quando modificamos a função da superclasse na subclasse. Por exemplo, temos a superclasse funcionário e as subclasses engenheiro e arquiteto. Na superclasse temos a função trabalhar, que retorna trabalhando. Porém, na classe engenheiro, podemos sobrescrever a função para retornar engenhando, e na classe arquiteto, ele retornará arquitetando. Essa é a base da programação orientada a objetos. Ela revolucionou o mundo da programação, criando agilidade e fácil manutenção, permitindo que programas gigantes e complexos fossem feitos com mais facilidade. Bem, era isso que eu queria dizer sobre a orientação a objetos. Espero que tenham gostado. Se gostou, dê um like e se inscreva. Se quiser apoiar nosso trabalho, considere fazer uma doação por Bitcoin. E até a próxima.